desenvolvimento industrial do século XIX levou as grandes potências mundiais a empreender um novo modelo de colonização. A industrialização das grandes potências mundiais marcou um intenso processo de expansão econômica. O crescimento dos parques industriais e o acúmulo de capitais fizeram com que as grandes potências econômicas da Europa, os Estados Unidos e o Japão buscassem a ampliação de seus mercados e procurassem maiores quantidades de matéria-prima disponíveis a baixo custo. Foi nesse contexto que, a partir do século XIX, essas nações buscaram explorar regiões da Ásia. Usando o argumento de levar o processo da ciência e da tecnologia ao mundo, países como a Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Japão e Estados Unidos exerceram atitudes imperialistas interessados em formar grandes impérios econômicos, levando suas áreas de influência para outros continentes. Mas, na verdade, o que esses países queriam era, além de aumentar sua margem de lucro e também de conseguirem um custo consideravelmente baixo, o reconhecimento industrial internacional e, para isso, foram em busca de locais onde pudessem encontrar matérias-primas e fontes de energia se dirigindo à África, Ásia e Oceania, dominando e explorando esses povos. Começou então o neocolonialismo e o imperialismo na Ásia, onde os países escolhidos foram colonizados e seus povos muito desrespeitados. Um exemplo desse desrespeito foi quando países europeus dividiram entre si os territórios africano e asiático, sem sequer levar em conta as diferenças étnicas e culturais desses povos. A dominação britânica. Desde o século XVIII, a Índia, terra das especiarias, era um mercado essencial para a exportação dos tecidos de algodão e das manufaturas britânicas. Na década de 1750, a Companhia das Índias Orientais Britânicas reforçou sua presença no subcontinente indiano graças a campanhas do soldado Robert Clive, que derrotou príncipes nativos aliados aos franceses na Batalha de Arcot em 1751 e Plassey em 1757. Esses conflitos entrelaçaram-se com a Guerra dos Sete Anos, em 1756 até 1763, entre ingleses e franceses. Derrotados na Índia e em outras frentes de combate, os franceses viram seus adversários tornar senhores do subcontinente indiano. Entre 1784 e 1858, a quase totalidade do território esteve submetida com a Companhia das Índias Orientais Britânica. A companhia praticava o comércio, coletava impostos e comandava tropas nativas conhecidas como cipaios. A partir de 1848, medidas econômicas adotadas pelos ingleses, como o pagamento de impostos individual em dinheiro e a redução das tarifas alfandegárias para importações, abalaram os costumes locais e liquidaram a indústria artesanal textil indiana, concorrer com produtos britânicos. A relação veio com a revolta dos cipaios, que ocorreu entre 1857 e 1858. A rebelião foi um levante popular que aliou soldados muçulmanos, hindus e príncipe, conscientes de que a verdadeira ameaça às autoridades indianas eram os britânicos. Em 1876, a Índia passou a entregar o Império Britânico e a Rainha Vitória recebeu o título de Imperatriz da Índia. O imperialismo na China. Tradicionalmente, a China representava um atraente mercado consumidor e fornecedor de produtos cobiçados pelos ocidentais, como a seda, o chá, as porcelanas e o artesanato de luxo. Entretanto, o comércio com a região era difícil, pois os chineses viam os ocidentais como ignorantes e não se interessavam por suas mercadorias. A situação mudou no início do século XIX, quando os comerciantes ingleses descobriram o ópio. Usado popularmente como remédio, o ópio passou a ser usado como droga, afetando a saúde da população.
Alegando prejuízo à propriedade privada, o governo inglês iniciou retaliações que terminaram em conflitos conhecidos como Guerra do Ópio, em 1839 e 1856. Os chineses foram derrotados pelos britânicos e por uma aliança anglo-francesa. Após a guerra, foram criados tratados que beneficiavam os interesses europeus. Pelo Tratado de Nanquim, a China teve que abrir 5 de seus portos ao livre comércio e entregar a ilha de Hong Kong aos ingleses. Pelo Tratado de Chieti, os chineses admitiram a livre importação do ópio, abriram novos portos ao comércio europeu e permitiram a atuação de missionários cristãos no país. Não demorou muito para que outras potências seguissem o exemplo da Inglaterra. Em 1860, a Rússia teve reconhecida sua soberania sobre territórios siberianos disputados pela China. O Japão aparece depois, mas vence os chineses na Guerra de 1854, conseguindo o controle dos portos. Entre 1900 e 1901, surgiu um movimento contra a dominação ocidental da China, que ficou conhecido como Guerra dos Boxers. Nacionalistas chineses, insatisfeitos com a presença estrangeira no país, deram início a vários atentados, que mais tarde geraram uma guerra contra o governo. Um exército internacional, composto de europeus, norte-americanos e japoneses, sufocou a rebelião e os japoneses tiveram que pagar indenização e permitir a presença de tropas estrangeiras em seu território. O Japão e a Revolução Meiji. Desde 1603, o Japão era governado por um shogun, uma espécie de primeiro-ministro hereditário que concentrava todos os poderes. O modelo foi abalado no início da década de 1850, quando as potências ocidentais pressionaram e exigiram a abertura dos portos japoneses, atitude reforçada pela assinatura de tratados comerciais conhecidos como tratados desiguais. Reagindo à investida ocidental, os japoneses começaram a enviar jovens para a Europa e Estados Unidos para estudarem em universidades. O conhecimento técnico adquirido no Ocidente fez com que os japoneses impulsionassem sua industrialização. O Japão, então, passou a se reestruturar no exército e na marinha. Foi então, em 1868, que com o apoio do exército, o governo foi restaurado em nome do imperador Meiji, que iniciou reformas com o objetivo de retirar o país do atraso. O poder dos grandes senhores de terras foi substituído por um sistema de prefeituras controladas. Uma nobreza, um gabinete governamental e um parlamento eram a base da nova organização política. Essas reformas ficaram conhecidas como Revolução Meiji. A modernização econômica foi obtida graças aos investimentos na agricultura, aperfeiçoamento da indústria metalúrgica e a adoção de instituições como sociedades anônimas. Uma reforma tributária foi a fonte de renda do governo para investir no comércio e na indústria e subsidiar a construção naval. O sistema de educação atingiu 90% das crianças. Essa revolução transformou o Japão em exemplo de industrialização no Oriente. No final do século XIX, o país participava da corrida imperialista ao lado de grandes potências ocidentais. Em 1894, a vitória japonesa em uma guerra contra a China resultou na independência da Coreia. 10 anos mais tarde, a vitória japonesa na guerra contra a Rússia afirmou a entrada de uma potência asiática no grupo fechado dos estados imperialistas.